A história da psicanálise é a história de como Freud, né, abriu mão da neurologia, abriu mão da prática médica para inventar uma ciência humana chamada psicanálise com a intenção de entender e atender pacientes histéricos. A psicanálise nasceu da histeria. Né? E a partir do entendimento da histeria, expandiu-se para outros campos, para outras formas de sofrimento, para todas as formas de sofrimento e para uma teoria geral da mente humana. Tá? Mas fundamentalmente isso, Freud passou a entender que esses sintomas eram verdadeiros, eram sofridos realmente pelas pessoas, mas a causa, esse sintoma não tinha como causa uma lesão física. Olá, meu nome é Pedro De Santis, sou psicanalista e vou conduzir com vocês esse curso de 6 aulas sobre as principais ideias, conceitos e obras do Sigmund Freud, né, inventor da psicanálise. Né? Para vocês saberem com quem vocês estão falando, né, eu sou graduado em psicologia e tenho uma carreira acadêmica feita de uma especialização em filosofia e psicanálise na Unicamp, um mestrado em filosofia sobre a obra do Freud na filosofia da USP e um doutorado em psicologia clínica, né, de volta na PUC de São Paulo, sobre Montaigne e Freud, um livro que acabou de ser relançado, depois falamos sobre isso. E tem um pós-doc mais recente na ESPM, onde eu sou professor, sobre relações de consumo, qual é o papel do consumo na experiência da gente hoje, no mundo cada vez mais conectado. Né? Sou também, sendo professor, também da ESPM, da pós-graduação da PUC de São Paulo, de uma pós-graduação da ECA também, da comunicação da USP, e aqui da Casa do Saber desde 2006. Mas, sobretudo, principalmente sou psicanalista clínico, né? É na clínica que começam e terminam, né, as nossas indagações teóricas, nossas reflexões sobre a vida. Isso tem a ver com esse curso absolutamente. Né? Tudo começa com alguém que, em sofrimento, procura pela gente em busca de escuta, acolhimento, em busca de ter uma vida melhor, de alguma forma, dentro do possível, né? E num trabalho de reflexão. Né? Então, sobretudo, psicanalista. Né? Sobre esse curso, acho que é legal começar a dizer que é quase que indecente querer fazer uma apresentação do Freud em 6 aulas de meia hora, falar de livros tão importantes, tão extensos, mas obviamente é essa negociação que a gente faz com o mundo. Né? É um curso num formato que ele é viável, que ele é palatável para um público que está sendo introduzido no tema, e a gente procura então fazer isso de uma forma que não seja leviana, né? Que não seja superficial, mas sobretudo, como diria meu orientador de doutorado, Luiz Cláudio Figueiredo, esse curso vai deixar a desejar. Né? E deixar a desejar significa não vai satisfazer plenamente, vai deixar, espero, se tudo correr bem, né? Desejando que cada um de vocês se aprofunde, né? Vá atrás dos livros, vá atrás de comentadores, vá atrás de uma experiência clínica da mesma maneira. Tá? Então começamos aqui. Né? E aí essa primeira aula teve como texto de referência um texto muito bonito, não dos mais conhecidos do Freud, um texto de 1899 chamado As Recordações Encobridoras. Né? Chegaremos a ele ao final da aula. Né? Eu vou começar apresentando um pouco, acho que era importante dizer para vocês, um pouco biograficamente o Freud, de onde veio, né, essa ideia dele, de onde veio essas questões que levaram ele a criar a psicanálise. Né? Então, em primeiro lugar, biograficamente, o Sigmund Freud nasceu em 1856, numa cidadezinha chamada Freiberg, né, que fica hoje na República Tcheca. Na época o país chamava-se Morávia, as fronteiras no meio da Europa sempre se movem como se movem no momento. As fronteiras lá estão sempre em movimento, né? Chamava-se Morávia, hoje é República Tcheca. Lá, quando ele tinha 3 anos de idade, a família dele, judaica, mudou-se para Viena. O pai dele, Jakob Freud, foi morar em Viena, trouxe a família. Freud lá ficou dos 3 anos de idade até 1938, um ano antes de morrer. Lá ele se criou, estudou medicina, virou o Freud. Né? Vou falar mais disso num instante, como é que é essa história dele virar o Freud. Né? Em 1938, como todo mundo sabe, a Áustria foi anexada, né, pela Alemanha nazista, não resistiu, abriu as portas. A guerra só começou no ano seguinte, quando a Polônia tentou resistir e não conseguiu. Né? Era a Ucrânia da época, né? A Áustria não fez essa resistência, abriu as portas e de repente o Freud viu livros dele sendo queimados na porta dele, viu a filha favorita, Anna Freud, presa um dia pela Gestapo, a coisa ficou feia, ele pretendeu sair, já não conseguia, já não podia, mas conseguiu com uma intervenção internacional, né, passar um último ano de vida em Londres. De 38 para 39 Freud foi para Londres.
né? E lá ele chegou a gravar um áudio para a rádio BBC, tem imagens dele já idoso, com 82 para 83 anos de idade, né? Lá então no ano seguinte ele morreu, né? Quem aprecia a personalidade, a obra do Freud, tem 2 museus Freud para ver, um em Viena, na Bergasse 19, né? No endereço do Freud quase que a vida adulta inteira dele, e um outro museu Freud em Londres, onde estão objetos, as coisas do Freud, né? Foram junto com ele naquele exílio final, né? Exílio que informa sobre como o mundo como as coisas são, né? Aproveito e já faço uma referência que vale para hoje, para o nosso ambiente também de muita violência, a violência do Brasil, a violência no mundo, num texto muito importante do Freud, chamado Por que a Guerra? Ele começa a discutir como é que os seres humanos, sendo civilizados, sendo educados, com tanto tempo de cultura acumulada, entram em guerra, e depois de muito falar sobre natureza humana, ele finalmente termina o texto dizendo, sendo nós quem somos, a questão não é por que a guerra, é como tem tão pouca guerra, sendo nós quem somos. E esse sendo nós quem somos conta que o Freud, de um médico neurologista, foi virando um psicólogo, um psicanalista, um filósofo, né? Alguém que entende ou que tem uma certa concepção sobre a experiência humana como um todo. Isso biograficamente ajuda um pouco a entender. E então, para ser um pouco mais específico, Freud estudou medicina. À época do Freud não existiam coisas como psicologia ou psiquiatria. Ele é um dos inventores da psicologia na virada do século XIX para o século XX. A psiquiatria tampouco existia. O que tinha a ver com comportamento naquela altura era, de alguma forma, a neurologia. A formação do Freud é neurologia. Curiosamente, ele é uma espécie de proto-neurocientista. É claro que imagine o que era a neurologia há 140 anos, né? Mesmo assim, era essa a pegada do Freud. Ao se formar, ele começa a atender, né? E ao começar a atender, ele vai atender pacientes que têm os problemas que levaria qualquer um de nós hoje ao neurologista. Dores crônicas, paralisias, tremores, cegueira. O que levaria qualquer um de nós hoje a um neurologista, levavam os pacientes do Freud e ele atendia com a neurologia tosca que tinha, mas atendia, né? E aí a questão chave é que começaram a aparecer no consultório do Freud pacientes que, né, tendo sintomas na dimensão neurológica, paralisias, anestesias, quando examinados, esses sintomas não tinham uma origem física. Eles não eram sequer corretos anatomicamente. Eram sintomas errados biologicamente. Tinha paralisia em pedaços do corpo que não correspondiam à anatomia cerebral. Eram paralisias no senso comum, por assim dizer, do leigo, né, que chama a perna de uma coisa, enquanto biologicamente, neurologicamente, perna é uma outra coisa. Eram sintomas muito esquisitos, né? A pessoa sofria de verdade, no entanto, não parecia existir uma causa física específica para esses sintomas, né? Freud foi então descobrir que esses pacientes eram chamados, pejorativamente já na época, histéricos, né? Mulheres e homens, mais mulheres do que homens, mas a época do Freud, embora historicamente a histeria seja ligada à feminilidade, a palavra histeria deriva de útero em grego. Ainda assim, a época do Freud já se sabia, já se falava, né, que existia histeria masculina também, não tinha a ver com a materialidade do útero. Mesmo assim, o sofrimento histérico era descrito na medicina de língua alemã, o Freud estava lá em Viena, né, como não existente, como fingimento. Se não havia lesão física, logo não existia doença. Era frescura, fingimento, a gente chamaria de mimimi hoje, alguma coisa assim, né? Só que daí o problema do Freud segue. Por que segue? Segue porque o que tem na frente dele é uma pessoa sofrendo e pedindo ajuda. O paciente fala, cara, você é médico? Eu estou sofrendo, me ajuda. O livro fala, esse cara não está doente, se não tem lesão, não tem doença, né? Entre uma pessoa sofrendo, né, e o livro dizendo a doença dele não existe, desqualificando o sofrimento, adivinha com quem que o Freud fica? O Freud fica com o paciente, né? Então adianto para vocês essa primeira informação importantíssima, né, sobre essa história, né? A história da psicanálise é a história de como Freud, né, abriu mão da neurologia, abriu mão da prática médica para inventar uma ciência humana chamada psicanálise com a intenção de entender e atender pacientes histéricos. A psicanálise nasceu da histeria, né? E a partir do entendimento da histeria, expandiu-se para outros campos, para outras formas de sofrimento, para todas as formas de sofrimento e para uma teoria geral da mente humana. Tá? Mas fundamentalmente isso, Freud passou a entender que esses sintomas eram verdadeiros, eram sofridos realmente pelas pessoas, mas a causa, esse sintoma não tinha como causa uma lesão física. Ele desenvolveu uma teoria da mente, que eu vou apresentar brevemente para vocês em seguida, né? Uma teoria da mente especificamente, na qual esse sintoma vai ser entendido como expressão de uma outra coisa. Então, pulando, novamente o curso é rápido, né? Eu não posso contar as etapas disso, né? Mas pulando já 10, 15 anos dessa história, mesmo um gênio
gênio como Freud leva 10, 15 anos para elaborar bem uma ideia, né? Como é que o Freud começa a entender a mente humana como um todo, né? Da seguinte forma, o Freud entende, como a gente entende hoje também, a nossa mente como um sistema de memória, um sistema de representações, ideias, representações, traços de memória, ideias que são implantadas na mente pela experiência da gente, por isso memória. A mente é uma grande nuvem, é uma nuvem razoavelmente estável, se pode chamar de eu, de ego, de mente, psique, fique à vontade, né? O Freud chamava de eu, né? Não de ego, ele nunca usou essa palavra na vida, foi o tradutor que inventou. Um eu que é uma nuvem razoavelmente estável de representações que procura então manter uma estabilidade da pessoa e a cada vez que chega uma informação nova, um dado novo para a pessoa, uma experiência nova para a pessoa que deixará marca, deixará representação, o eu procura integrar, né, reconhecer essa representação e encaixá-la de alguma forma, né, nesse sistema de memória. O nosso eu, vale dizer já, é uma máquina conservadora que não gosta de ser assustada. O nosso eu é uma máquina de produzir sentido, produzir certezas, reconhecer coisas. Nós preferimos boas teorias da conspiração à angústia, a não entender, a desentender. O eu é aquilo que deixa, é o que procura evitar a angústia, criando sentido até para o que não tem. Mas então o Freud percebe, vai criando uma teoria assim, né? Esse eu, em sua busca de reconhecimento, de integração das representações das experiências que chegam, tem um limite. Eventualmente chegam a ele representações, chegam a ele experiências radicalmente novas, que não podem ter um preparo prévio da mente para a sua recepção. Esse estímulo para o qual a mente não tem resposta é o que o Freud chamará de trauma. É o radicalmente novo, é uma experiência muito intensa que pega o eu despreparado, sem condição de reagir, né, sem condição de responder a isso. Esse trauma paralisa a pessoa, é um estímulo para o qual a pessoa não tem resposta. Né? Isso trava o sistema, isso cinde o sistema. Né? Onde houver um trauma, conceito importantíssimo para a gente, o tempo está parado. Onde você tiver, eu tiver, todos nós temos muitos deles, né? Onde há um trauma, ali na sua vida o tempo está parado. O trauma deixa uma paralisia por minha ausência de condição de responder. Né? Imagine um namoro que termina, um está muito bem na história, decidiu o término do namoro e toca a vida, elabora a perda e vai viver outros amores. Né? O outro ficou parado, passa um ano, 2, 3, os amigos não aguentam mais ouvir o cara falar da mesma história, mas para esse segundo cara, o traumatizado, 2 anos depois é sempre o dia 1. Onde há um trauma é sempre o dia 1, a dor dói sempre igual. O tempo não passa, o tempo não vai. Né? Esse luto pode vir a acontecer por amadurecimento, por terapia ou sequer acontecer na vida da pessoa. Mas então o Freud entende que essa experiência traumática cinde a mente. Por que ela cinde a mente? Porque essa experiência, ao acontecer, né, não consegue ser integrada ao eu, não pertencerá ao eu, ao sistema regular daquela nuvem de representações que eu mencionei há pouco. E vai cindir a mente em eu e um não eu. Vai haver um sistema de memória, um eu que é a memória acessível, que é com a qual eu me identifico, e um segundo sistema de memória que é o inconsciente. Inconsciente porque essa representação do trauma não pôde ser implantada dentro do eu, ela fica marcada. O trauma deixa a marca, mas essa marca fica fora do eu. Num segundo sistema de memória que o Freud chamará de inconsciente. Né? E essa ideia, então, está fora da memória, a pessoa não sabe do seu trauma. Né? A gente, no senso comum, pode dizer o tempo todo, sofri um trauma porque não sei quem ganhou ou perdeu a eleição. Né? Mas, rigorosamente, na teoria, a pessoa não tem consciência daquilo porque essa representação justamente ficou fora. Se ela pudesse ter sido integrada, não teria sido traumática. O trauma consiste nessa cisão da mente. Essa representação, no entanto, né, ela é muito poderosa, né, ela é muito intensa, ela não fica de lado quietinha, ela vaza. E é justamente dessa ideia, se uma ideia pode se apresentar como pensamento, se uma ideia pode ser representada, lembrada na sua consciência, ela existe dentro do eu e você pode controlá-la de alguma forma. Uma representação excluída do eu está fora do controle do eu. Mas ela é potente, e se ela não pode existir enquanto pensamento consciente, ela existirá enquanto ato, ela vai vazar como sintoma. Então, essa é a primeira teoria causal do Freud. Né? A gente tinha um sintoma que estava no corpo de um paciente, e qual era a lesão que estava em jogo? Freud propõe, a lesão está numa representação, não está no cérebro, não é num neurônio, é numa ideia.
Aquele sintoma que está no histérico é uma representação, é a expressão, é a explosão de uma ideia que está na mente, ela é muito poderosa e ela extravasa de forma disruptiva, inadequada, porque ela não pode ser incluída enquanto ideia, representação, pensamento. Essa é a primeira teoria causal. Causa e efeito. O sintoma histérico é o efeito de qual causa? Da exclusão de uma ideia com relação à consciência, da impossibilidade de lidar com ela. Uma ideia traumática. Enquanto for traumática, o sintoma vai estar ali. Quando, ou em condições de amadurecimento normal ou terapia, a pessoa puder integrar, entender, referir-se àquela ideia, incluir na nuvem do eu, o sintoma desaparecerá. É um esquema iluminista bem clássico. Causa e efeito, exclusão da ideia com relação ao eu, efeito, sintoma. E a terapia, portanto, já pode ser entendida aí, toda a terapia buscará ganhar consciência sobre essa representação, tentar conviver com esse sofrimento. Esse é um pedaço da psicanálise. Para chegar no Recordações Descobridoras, a gente passa então a ter uma outra ideia. O Freud vai elaborando a noção de trauma até passar por cerca de 2 anos da sua teoria, para ser específico, 1895 a 1897. O Freud qualificou que esse trauma sobre o qual eu acabo de falar, ele é de natureza sexual. O trauma teria sido um abuso sexual. O Freud vai dizer, então, que todo paciente, histérico, neurótico, é o nome mais abrangente para histeria e outras formas de sofrimento mental, todo paciente histérico, ou ainda desse grupo maior, neuróticos, como obsessivos e fóbicos, todos eles teriam passado na primeira infância por um abuso sexual em casa. Como nós sabemos hoje também, a maior parte das violências sexuais acontece dentro de casa. Fora tem muito, mas dentro tem mais. E o Freud vai dizer, ok, esse paciente sofreu ali, ele acaba relatando como trauma um abuso sexual sofrido pelo pai, mãe, alguma coisa muito próxima e horrorosa assim. E isso existe, nós sabemos que existe, mas a compreensão seguida do Freud leva ele a uma outra percepção. Frequentemente, essas lembranças que a pessoa traz de trauma, essas lembranças não podem ser, digamos, averiguadas. A gente não pode conferir a verossimilhança dessa lembrança. Ela frequentemente pode ter acontecido, pode não ter. Ele próprio Freud lembra-se de cenas dele de abuso que acabam não fechando muito bem cronologicamente. Ele começa a perceber que a memória, esse é o avanço essencial do Freud, a nossa memória não é um registro objetivo de coisas vividas. A memória faz traduções a cada momento a cada presente que eu vivo, por assim dizer, eu retraduzo o meu passado, eu retraduzo as minhas marcas de memória e isso vai criando deformação sobre deformação. Eu posso ter uma lembrança cristalina, alucinatória, eu confronto com meu irmão, ele lembra diferente. Isso acontece com muita frequência. O Freud percebe então alguma coisa muito importante que é, primeiro, existe abuso sexual, é óbvio, e isso é traumatizante, mas algumas pessoas que relatavam abuso sexual podiam ter passado ou podiam não ter passado, podiam ter fantasiado, mas fantasia não é mentira, fantasia é realidade psíquica. O Freud, num certo momento, então, em 1897, abandona a teoria da sedução, percebendo isso. A pessoa traz uma recordação de abuso, esse abuso pode ter acontecido, acontecem muitos abusos, o Freud não vai negar isso, mas muitas vezes a cena pode ter sido uma reconstrução que a pessoa foi fazendo ao longo da sua história. Mas mais espantoso do que isso, essa reconstrução é eficiente psicologicamente. Quer a minha memória corresponda ou não, seja verossímil ou não aos acontecimentos da minha vida, se eu tenho essa crença, se eu tenho essa representação da minha história, eu sofro de acordo com essa representação. E aí isso o Freud chamará realidade psíquica. Quando ele faz isso, começa a psicanálise, quando ele abandona a teoria da sedução. Porque ele imagina então, se uma criança foi capaz de fantasiar uma cena de sedução, muitas coisas estão implicadas aí. A primeira dessas coisas é que a fantasia é autônoma. Se eu acredito em algo na minha história, essa crença funciona eficazmente na minha vida, na minha felicidade e infelicidade. Eu não preciso conferir com a família do cara se é verdade ou não. Tudo o que importa é o que esse cara traz. E assim a gente trabalha a princípio na psicanálise. Eu não vou conferir se confere ou não a história que ele conta. O que interessa é a compreensão, escuta interna dessa história que ele apresenta. E essa criança que fantasiou, então, eventualmente fantasiou sexualmente. E fantasiou sexualmente com os pais. Vai aparecer no abandono da teoria da sedução
Uma teoria da memória, como eu contei para vocês, uma memória que é transformável de presente em presente, uma memória que é eficaz para produzir alegria e sofrimento, e a ideia de que a criança tenha sexualidade, ela tenha desejo, ela já seja desejante de uma cena, inclusive sexual, inclusive relativa aos pais. Mas sendo relativa aos pais, que fantasia é essa com os pais? Começa a surgir no pensamento do Freud, após a ideia de inconsciente, um interesse por sexualidade infantil e ainda sobre essa triangulação criança, pai e mãe, que vai virar muito adiante complexo de Édipo. Né? Então, quando a gente chega nesse primeiro limiar, estamos quase terminando esse primeiro avanço, 1899 está na beira da psicanálise ser de fato inaugurada, na segunda aula nós falamos dessa inauguração, em 1899 no texto Recordações Encobridoras, a teoria do Freud está quase pronta nesse sentido. É um trabalho sobre memória, é um trabalho sobre tradução de memória, sobre eficácia de memória e como esses mitos pessoais, aos quais eu estou aderido, são eficazes na produção de sofrimento de alegria. Em suma, o Freud começa com a histeria, desqualificada pela medicina da época, e cria um método de escuta, né, de compreensão e de atendimento dessa pessoa, entendendo que o sintoma tem causa sim. O sintoma é verdadeiro, sim, o sofrimento é verdadeiro. Né? E a causa desse sofrimento é mental, é psicológico, é uma inibição de consciência de certo acontecimento terrível que, repito, em não podendo existir enquanto pensamento, vaza sob a forma de sintoma. Esse é o primeiro modelo psicológico do Freud e que vai gerar o modelo terapêutico. Tornar o inconsciente consciente, ganhar consciência sobre aquilo que, se eu puder pensar, não vai ser atuado como sintoma.